Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão de casa acompanhando aqui a nossa primeira live, né? Na verdade, a live de estreia do nosso podcast, né? E hoje eu tenho a honra de dividir a mesa aqui com duas pessoas que eu admiro imensamente, né? Dr. Otton, patologista, que para mim é um cara que eu admiro desde a época da faculdade, né? Eu acho que eu posso chamar de professor ainda. Doutora Adriana, que é referência na questão hoje, não só no Amazonas, mas também no Brasil inteiro. Inclusive agora participou de um congresso onde ela foi homenageada pela estrutura que ela conseguiu desenvolver na clínica dela. Então, para mim, hoje é uma imensa responsabilidade dividir a bancada com essas duas referências, né? Então, vamos lá, gente. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Vamos começar esse bate-papo de forma bem descontraída, de uma forma que todos nós consigamos passar a nossa mensagem e que não só os colegas veterinários e estudantes, mas que também a população em geral consiga entender, né? Então, vamos começar com a pergunta básica. O que é esporotricose? Vamos lá, gente. Tudo ok aqui, né? Meu microfone. Gente, a esporotricose se trata de um fungo, né? E quando a gente fala de fungo, a gente tem que pensar que ele está em qualquer lugar. Ele é um ser invisível. E onde é que a esporotricose está? Ela está no ambiente. Ela é um fungo que afeta qualquer mamífero. Não é um fungo do gato, é um fungo que está ali. Ele é oportunista. Então, quem chegar próximo, se machucar, pode contrair esporotricose. Então, ela é um fungo, né, que não é só um fungo de pele, é um fungo que também pode ocorrer de forma muito profunda no organismo, tanto dos animais como do ser humano. E é uma zoonose. O que é uma zoonose, doutor? É aquilo que passa do animal para o ser humano, mas também é uma saprozoonose, que pode passar do ambiente para o ser humano também, certo, e para o animal. Então, o que é a esporotricose? É um fungo, é uma doença grave que está no ambiente e que pode afetar muitos seres vivos. Certo, então o fato de estar no ambiente, a gente precisa entender que o gato, ele é uma vítima, sim, tanto quanto nós. E por que o gato é a principal vítima da esporotricose? Porque ele é gato, gente. O gato, ele tem unhas, ele amola na árvore, né? Sim. E aí o fungo tá lá na árvore, então ele vai para a unha do gato. O gato, ele faz xixi, cocô, ele enterra. Então, na terra onde tem esporo, fica onde? Na unha do gato. Aí o gato vai fazer o quê? Ele vai se coçar, se auto-inocular, ou ele vai brigar contra o gato, principalmente se ele não for castrado, por isso a importância da castração. E aí, se o gato tem acesso à rua, ele vai chegar em casa e pode brincar, morder, arranhar o tutor. Por isso a importância da posse responsável e da castração. Gato dentro de casa não pega esporotricose. Então aquela ideia daquele gato semi-domiciliado, esquece, isso não existe mais. Nunca deveria ter existido, né? Mas hoje, em tempos de esporotricose, do surto que a gente vive na cidade, no Brasil e até fora do país já, o gato precisa estar segregado, castrado e mantido dentro da casa. Gato seguro é gato dentro de casa. Ótimo. E, doutora, como se contrai, como que o gato, ele contrai essa patologia, a esporotricose? Como eu falei, né? O gato, ele contrai a esporotricose tão facilmente pelo fato dele ser um felino, dele ter as suas características, né, que são únicas do gato, de gostar de encobrir suas fezes e sua urina, e por cavar, né? Ele vai cavar para cobrir e o fungo está ali no ambiente. O fungo está na árvore, o fungo está no resto de madeira. E também ele pega de outro gato doente. Por exemplo, seu gatinho lindo, maravilhoso, você vacina, você castra, você faz o FIV-FeV, mas deixa ele dar voltinha. Ah, não, doutora, mas ele vai só no quintal ou no telhado. Aí vem um gato doente e arranha o seu gatinho. E basta um arranhão, uma mordida de um gato doente e de um gato sadio. E não é só o gato, o cachorro também pode pegar esporotricose, né? Então, assim, não adianta você ter todo o cuidado com o seu animal e deixar ele dar aquela voltinha, a famosa voltinha, que antigamente a gente se preocupava com o vizinho ruim que envenenava ou com atropelamento. Hoje tem a esporotricose. Então, basta um animal doente ter contato com o seu animal que ele pode pegar. E muitas das vezes até o contato nasal. Já teve casos de animais que ficavam se cheirando por debaixo do portão e adquiriam esporotricose nasal, do gatinho que estava muito infectado na rua. No caso das fluidos, né, que é liberado ali, né, dos fluidos. Você imagina, né? É um ser vivo, vamos pensar no nosso grande bicho-papão que é a esporotricose. O gato tá ali, tá cheio de lesão, você põe a raçãozinha na porta de casa, ele vai comer e pinga secreção. E aí? Aquele ambiente está contaminado. Então, todo cuidado é pouco. Mais do que nunca, nossos gatos precisam estar seguros dentro de casa. Doutora, uma questão que me ocorreu agora, né? O contato, vamos dizer assim, pelo com pelo,
poderia transmitir de um gato para o outro? Porque assim, como eu falei, é um fungo, ele pode estar em vários locais e a gente não ter, mas precisa de uma porta de entrada. Ele é um fungo de implantação, mas nós temos que lembrar que o nosso felino, ele faz o quê? Ele se lambe. Se lambe. Então, assim, é evitar contato, zero contato com o mundo externo mesmo. Entendi. E uma das coisas que, como a senhora falou, que é um fungo do ambiente, né, que basicamente eles contraem uma coisa que já estava lá há um certo tempo, né? Existe alguma forma que o tutor pode ter um cuidado na residência dele, uma vez que ele tiver com um paciente que já está infectado? Qual seria o cuidado que ele tem que ter para que aquele fungo não se mantivesse no ambiente? Né? Que se ele tivesse outro gato... Né? Isso, a limpeza, no caso. Primeira coisa, se você tem um gato com esporo, ele precisa ficar isolado da família, de cães e de outros animais. Não dá para tratar um gato com esporotricose solto dentro de casa, dormindo em cima da cama. Tá? E eu vejo isso, tá, gente? Eu vejo até em rede social as pessoas postando. Ai, tá em tratamento, em cima da cama. Não dá para fazer isso, gente. Veja um ambiente seguro, confortável, né? Põe a caixinha de areia, esse animal tem que estar isolado. A sandália que você usa nesse ambiente, você vai usar lá a vassoura. Não adianta você pegar a vassoura, varrer lá, passou em cima da secreção e varrer o resto da casa. Você está espalhando esporo, né? A gente teve um caso bem conhecido de uma protetora que aconteceu isso. Poxa, doutora, mas o gato estava lá atrás, como é que os gatos dentro de casa? Era a mesma vassoura, era o mesmo pano, era a mesma sandália. Então, a gente sabe muito pouco ainda, tem poucos estudos. Então, todo cuidado é pouco. Limpeza, não adianta a forma. Já peguei um gato, gente, com a pata toda queimada porque passou bicarbonato no ambiente. Gente, a velha, boa e barata água sanitária, tá? Compre uma água sanitária de boa qualidade, é o que está na literatura. Limpeza, animal tá doente, ele tá feio, ele tá com crosta, ele tá sujo, mas mantenha tudo limpo. Use sandália, algo que você possa lavar, tá? Lavar com água sanitária. Use luva, se proteja, use EPI, não ponha gatinho. Eu vi um vídeo de uma tutora com o gatinho no colo, beijando. Gente, não faça isso, tá? A gente ama gato, a gente cuida com muito carinho, com muito cuidado, mas se preserve. Se você adoecer, quem vai cuidar do seu gato? Sim, isso é muito importante, né? Se tratando de ambiente doméstico, né? O que é mais adequado para ser utilizado no ambiente doméstico, como a senhora falou, a água sanitária, sim, né? Ok. Quanto tempo esse fungo pode ficar no ambiente doméstico? Essa é uma pergunta de milhões, né? Que todo mundo quer saber, mas a resposta acho que ninguém tem. Tem um trabalho da Fiocruz que eles ficaram monitorando um local após 1 ano da morte de um animal. Esse animal, vale ressaltar que o animal morreu e foi enterrado no local, no quintal. E não se pode enterrar corpo de gato com esporotricose, precisa ser cremado. E aí, depois de 1 ano, eles encontraram fungo em restos de madeira, um quintal com muito entulho, com muita folha, foi encontrado. Esse fungo era da época do gato, foi o corpo do gato, já estava lá, não tem como a gente saber. Tá? Faltam trabalhos, aqui a Fiocruz tem começado a fazer esses trabalhos de levantamento também, mas é tudo muito novo ainda pra gente aqui na região, né? Então falta estudo, mas assim, quanto mais limpo o seu quintal tiver, melhor, né? Quem tem quintal com terra, como é que vai lavar? Não tem como, gente, entendeu? Então não deixe o gato ter acesso a esses locais. Certo. E, doutor, vamos lá, eu queria entender um pouco mais sobre a questão do diagnóstico, né? Porque muitas vezes, quando a gente levantou esse tema, né, eu recebi várias perguntas das pessoas perguntando assim, mas Homero, qual que é a melhor forma do diagnóstico? Né? Então, assim, qual que seria, doutor Otto, o padrão ouro para a gente ter um diagnóstico assertivo e seguro para iniciar um tratamento, uma vez que a gente sabe que é um tratamento extremamente pesado para o nosso paciente, né, que debilita ele muitas vezes e caro, né? Então, assim, tentar ao máximo, assim, o que seria o mais assertivo? Então, a esporotricose, ela salta logo os olhos. Ela pode começar discretamente, com uma lesão pequena, em qualquer parte do corpo, né? Dependendo da situação de onde foi inoculado, ele mesmo se auto-inocula, né? No ato de se coçar, de se lamber. Então, salta logo os olhos as lesões. Uhum. E é a partir dessas lesões é que é o gatilho para que, tem alguma coisa errada nessas feridinhas. Só que a maioria dos tutores acaba deixando isso passando. É uma lesãozinha, ele arranhou, ele coçou e alguma coisa. Quando essa lesão ela começa a ficar maior e feia, né? A gente vai ver algumas fotos,
vários casos de que a lesão fica realmente uma úlcera pesada, aí sim ele leva até o clínico, até o veterinário, e aí a gente vai fazer o diagnóstico. E é importante, na nossa situação, nesse cenário que a gente está tendo hoje, é importante a gente fazer um diagnóstico correto. Por quê? Porque existe as patologias diferenciadas que a gente tem. Não só as porotricoses têm essa característica de lesão. A gente pode ter neoplasias, a gente pode ter alguns parasitas que o animal, no ato de se coçar, vai lesionar também, vai ficar uma ferida aberta, né? Então a gente tem que fazer um diagnóstico preciso, porque não adianta eu olhar a lesão, o clínico olhar a lesão, isso aqui é esporotricose. Aí vai tratar um animal sem ser realmente esporotricose? Então o que nós temos hoje para trabalhar, né? Na verdade, o que a gente utiliza? As ferramentas que a gente utiliza hoje no que diz respeito a diagnóstico. Tem uma característica particular de cada exame que a gente utiliza, né? Alguns são mais rápidos e outros mais demorados. Hoje a nossa realidade e que nos permite ter um bom diagnóstico é a citologia, que é um exame barato, um exame tranquilo de se fazer. Claro, como todas as outras análises, tem limitações. Né? A citologia também tem a sua limitação, principalmente a limitação na coleta, porque é necessário que a pessoa que está coletando ela tenha uma habilidade, né? Não é somente coletar de maneira básica ali, empritando a lâmina, não é o suficiente. A gente tem que saber de onde coletar, de qual lesão coletar, de mais de uma lesão. Por quê? Porque ali naquela lesão pode ter uma carga fúngica muito baixa, que pode fazer com que a gente tenha um resultado falso negativo daquele exame, né? E a carga fúngica também é uma das limitações para esse exame citológico que a gente faz, que é um exame de triagem. Às vezes o animal tem uma carga fúngica baixa, e ultimamente o que eu tenho visto na cidade é cargas baixas fúngicas. Eu não consigo entender ainda se está tendo uma certa resistência, né, ao fungo, e acontece isso. Ou se estão usando muitos medicamentos que também viabilizam o exame, né? Porque na hora o tutor vê aquela feridinha, ele vai passar uma pomadinha, né? E tudo isso pra gente acaba limitando a análise. Acaba mascarando. E quando você me pergunta qual é o exame ouro que a gente tem o cultivo celular, que é justamente o que utiliza no humano e o que a gente utiliza na veterinária. Qual é a desvantagem dele? É o tempo. E no que diz respeito para as porotricoses, a gente não tem muito tempo. 15 dias, 20 dias que a gente espera o resultado do exame fazem uma grande diferença no início de um tratamento. A gente tem animais que a gente começa o tratamento em 10 dias, a lesão ela já começa a regredir. Então, para a gente, o tempo é importante, uma vez que a gente tenha a suspeita clínica das porotricoses. Eu vou compartilhar uma experiência minha, assim, eu acho que eu até comentei com a doutora, né? Que antigamente a gente tinha uma lesão padrão da esporo, né? Exatamente. E hoje em dia a gente não tem mais. E uma das coisas que eu sempre faço questão de, quando eu pego alguma suspeita de esporo, principalmente se é gato, eu procuro nem fazer o exame, eu já encaminho direto, porque eu acho que o senhor tem a melhor habilidade para saber o melhor local para coleta. E até porque a gente precisa entender que a esporo ela nunca está sozinha. Ela pode vir acompanhada de outras patologias que envolvem pele também, né? E uma das coisas que a gente sempre fala, né, doutor, eu particularmente eu tento orientar os meus clientes sempre é o seguinte: gente, vai levar para consulta, não dá banho, não passa pomada, não faz nada. Então, assim, tá um recado para todo mundo. Tem uma lesão? Não tenta, gente, não tenta passar nenhuma pomada, que muitas vezes a pomada pode piorar, pode dificultar na hora do diagnóstico, então vai atrasar tudo. E a gente sabe que é uma doença que avança muito rápido, né? Então, digamos que na questão do diagnóstico, a citologia seria o mais indicado. A citologia que a gente tem hoje é um exame rápido que a gente consegue fazer. E para nós, que eu e a doutora Adriana, a gente está trabalhando juntos, é rápido e a gente consegue ter o diagnóstico em alguns minutos. É super tranquilo para fazer. Agora, como eu falei, tem que ter uma habilidade, tem que saber coletar, né, para a gente poder ter um diagnóstico. E outra coisa, pode acontecer de uma citologia feita e que dê um falso negativo ou um negativo, ele não exclui a doença.
A clínica é A soberana. clínica sempre vai ser né? soberana, A gente já passou por exatamente. isso. Já passamos por isso. Então, Eu lembro que a senhora comentou que teve um paciente que a Eu senhora tinha chegou a fazer certeza. 3 exames para Três poder exames pra testar poder positivo. aí vem aquela situação da carga fúngica menor e porque que o que acaba acontece? Quando visibilizando. chega, às vezes, lá no consultório, o tutor já está passando pomada, Ó, há por muito conta tempo. própria. Ou usou itraconazol. Ou usou itraconazol em de dose concentração baixa. baixa. Aí deu negativo. Mas eu olhei, era de uma área de muita esporo. Eu falei, isole, isso é esporo até que se prove o contrário. E aí ela disse, mas será? Ele é tão filhotinho. A lesão, várias lesões. E aí na terceira que deu positivo. Por quê? Porque ela isolou e parou de passar pomada no gato. Essa é uma conduta que eu tenho adotado nas minhas consultas, né? Quando chega, principalmente gato, quando a gente faz na triagem que vê que é de uma área que é endêmica demais, para mim, até que o Dr. Otton me diga o contrário, é esporotricose. Apesar de... Quando vem o resultado de lá, que a gente... Antigamente a gente podia até dizer, olha, existe aquele bairro que Hoje o não foco tem é lá. Hoje em dia não tem. Manaus está totalmente em todas as zonas, todas as zonas da cidade. A gente tem a imagem do mapa hoje da esporotricose aí pra gente jogar aqui na tela. Esse mapa, gente, é do ano passado, então isso já cresceu. Já cresceu, né? A FVS vai postar outro mapa, mas assim, isso é bom para alertar a população que não existe mais, é só na Glória, é só no São Raimundo, não, é na cidade toda. A espora, ela não escolhe classe social, tá dentro dos condomínios, dos condomínios, né? de luxo. De luxo, eu já peguei gato de raça que a pessoa comprou caro, mas ele só anda dentro do condomínio. Sim, mas está com esporotricose. Está com esporotricose. Então, gente, é um bate-papo que vocês veem que se a gente deixar, vai a noite inteira, que é uma conversa muito, muito proveitosa e muito legal de ter, né? Mas a gente também precisa convidar os nossos convidados que vão participar da mesa para debater e nos trazer as suas experiências, né? Então, hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente, né, a deputada Joana Dark, que hoje é a representante da causa animal, né? E a gente sabe do trabalho dela. Dos grandes feitos que eu comento, não o mais importante nem o menos importante, né? Mas o principal, inclusive em relação à esporotricose, seria o projeto de lei que a deputada conseguiu aprovar, né? E que isso garantiu aos tutores o tratamento, de conseguir realizar o tratamento. Boa noite, deputada. A gente não sabe se fala, porque a deputada é deputada, veterinária, advogada e ainda é ativista da causa. Então, é até difícil como que a gente vai falar, né? Mas, assim, uma das coisas que eu estou muito ansioso para fazer essa pergunta, e eu acredito que seja boa parte dos espectadores, né? Aonde que o poder público, deputada, teria que agir nesse caso, porque é uma coisa que, pelo que eu percebo, assim, pela minha vivência, eu acho que a dos colegas também, é uma coisa que saiu do controle. E isso, se não me falha a memória, foi alertado há 8 anos atrás, né, do risco dessa doença quando iniciou no Santo Antônio, né, e mesmo assim parece que, não sei se subestimaram, não deram muita atenção, e aí a gente queria entender um pouco de onde que seria o enfrentamento, como que poderia ser feito. Com certeza, boa noite a todos que estão assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, só os feras da esporotricose, né? Eu digo assim, é um prazer estar aqui com a Adriana, que é referência, com o professor Otton, uma vez professor, sempre professor, né? E com você aqui, Homero, de ter essa iniciativa de a gente poder falar de coisa séria. E, eu tô aqui com a camisa justamente que fala sobre tudo isso que nós vamos abordar aqui, que é a culpa não é do gato. E eu tenho a grande honra de poder ter sido a deputada, e hoje aqui eu estou mais como deputada do que como veterinária, porque nos primeiros casos que surgiram da esporotricose em Manaus, e eu entendendo ali, porque eu era acadêmica, entendendo um pouco do que era essa zoonose, imediatamente eu propus na Assembleia Legislativa uma lei que obriga que as prefeituras, no caso, né, não é só a prefeitura de Manaus, mas até as prefeituras do interior, que elas são obrigadas a entregar o medicamento para o tratamento e ofertar o tratamento. Por quê? Porque eu imaginei, quando isso se alastrar,
que é uma coisa que realmente, se não tiver medidas efetivas e hoje nós não temos essas medidas da forma que deveria ser para conter o avanço da esporotricose, eu saberia que imediatamente iam colocar a culpa somente no gato. E a gente já viu que não é somente do gato. Então hoje as pessoas podem ter absoluta certeza que elas podem buscar esse direito de ir às prefeituras, exigir o tratamento e a medicação para os seus animais. E é nisso que eu estou focando. E assim, da pergunta do Homero, o Homero falou o que pode ser feito. Conscientização sempre é uma opção. A gente deveria já ter tido há muito tempo, e não é por falta de pedir, uma campanha em massa, envolvendo não apenas o poder público, mas a iniciativa privada, ir para a TV, ir para todos os locais para realmente falar sobre isso. Mas eu acho que mais do que ofertar o tratamento e do que divulgar e conscientizar, é fazer uma política pública efetiva, né? Então, dentro disso, a gente precisa cobrar governo do estado, prefeituras, e todos os que têm a obrigatoriedade de executar a política pública. Ideia, sugestão, lei, a gente já tem. O que falta agora é fazer valer o que está no papel. E assim, tá, gente, quando a deputada fala de as prefeituras, porque antigamente se falava que a esporotricose ela estava só em Manaus. Só em Manaus, já chegou no interior. Hoje a gente já tem relatos, inclusive tem uma colega que acho que trabalha diretamente com a senhora também, que é a doutora Pamela. A Pamela sempre lá relata do Iranduba, que pega bastante caso. Tá? Já tem outros interiores, outros municípios. E assim, uma coisa que eu queria levantar aqui também, que semana retrasada eu atendi um caso de uma senhora que mora num sítio, né? E o animal dela é semi-domiciliado. Em sítio. Então ela disse para mim o quê? Que ele constantemente ele ia dar uma volta na rua. E o comum era ele voltar de briga com mucura, com outros animais silvestres. E assim, traz aquela preocupação, né? E os silvestres. Exatamente. E quando isso chegar na fauna? Né? Não vai demorar. Nos grandes felinos, né? Na onça pintada, que é o símbolo da Amazônia. A esporo não é uma doença de gato, é de qualquer mamífero. E aí nós temos a região do interior, que é muito próximo da mata, e aí o gatinho está lá com esporo. E aí, como é que vai ficar isso? E a gente também vale ressaltar, né, uma coisa que eu ia deixar isso um pouco mais para frente, mas já que a gente já entrou nessa parte da fauna, as carcaças, né, os corpos desses animais. É aquilo, né, que eu falei, essa é a né? grande questão. A gente sabe que não pode enterrar. Mas e no interior do estado, como é que está sendo feito isso? Né? Eu atendi gato de Presidente Figueiredo com esporotricose. O tutor veio de lá aqui para Manaus. O cara comprometido, mesmo sem ter muito recursos, eu fico muito assim, eu tenho muito orgulho dos meus tutores, porque eles são comprometidos, né? O dono de gato, ele é comprometido. Às vezes as pessoas vão na rede social e dizem assim, por que ele deixou o gato pegar esporo? Porque falta informação. Eu nunca vi na televisão, em horário nobre, alguém falando de esporotricose. Por quê? Porque não dá audiência, gente. Entendeu? Todos os dias eu atendo pessoas que não sabem o que é esporotricose. E aí? Já vi pessoas com lesão que eu disse, olha, isso aqui é esporotricose, procure um médico, não é verdade? E essa história agora tomou uma proporção tão grande que agora não fica limitado somente ao gato. O tutor está sendo acometido da doença. E a gente já tem uma casuística muito grande dentro da saúde, né, do tratamento, de muita gente com esporotricose. E que também, assim como o gato, acaba protelando, né? Acha ser uma feridinha, passa uma pomadinha, passa uma mandiroba. Aí o que acontece? Eu peguei, eu vi o Otto tá falando isso porque ele trabalha no setor humano, né? Então eu vejo as duas situações. Que eu queria convidar também dois protetores, dois ativistas, não desculpa o termo protetor, não são, eu peço até desculpa, mas dois ativistas da causa, né? O nobre colega que formou recente, o Dr. Antenor Lima, e Aldenor Lima e a Natasha, né? A Natasha e o Aldenor, eles já fazem esse trabalho de tentar dar uma qualidade, né, nesses animais errantes que muitas vezes foram abandonados, até porque o próprio tutor, gente, vê aquela lesão, se assusta e joga o animalzinho na rua.
e esse não é o caminho, né? Vale ressaltar que a Natasha, ela é minha cliente, né, Natasha? Eu acompanho todos os gatos, viu? Ela é monitorado de perto, de né? perto. Não, porque pode pensar assim, ela sabe tratar, vou mandar mensagem para Natasha. Não, ela leva na clínica. E faz exame também. Faz exame. Ela, assim, ela faz um trabalho muito bem feito. Fazer uma parte também da Natasha, porque assim, ela não apenas se limitou a tratar os animais dela, né, que foram acometidos, os resgatados, mas a disseminar essa informação, né? Dissemina informações corretas. Exatamente, que é e encaminha para o veterinário, Sim. porque é uma realidade dentro daquilo que foi falado, é assim, profissional de saúde, tem muitos que não sabem o que é esporotricose, veterinários que não sabem como proceder no caso de esporotricose. Por isso, quando eu venho até mim, eu já indico para Adriana, porque eu assumo e tenho humildade para assumir que eu não sei como hoje, ela sabe. Hoje uma amiga me ligou, disse, amiga, faz assim. Ela disse, amiga, eu sou cirurgiã, tá indo pra aí, te viro. Tá bom, pode mandar. Então, assim como eu encaminho também pro Homero, eu acho que a gente trabalhar, falando com o veterinário, se todo mundo trabalhar, né, cada um no seu quadrado, encaminhando, eu não trato o coração, encaminho pro cardiologista. Sim. Né? Mas é importante dar opção de tratamento pro tutor. Eu fico muito triste quando o tutor chega na minha sala e diz assim, disseram que tem que fazer eutanásia. É claro que existem casos e casos, mas se o tutor está comprometido, vamos vestir a camisa, vamos lutar por esse gato. Sim. E assim, tá, gente, vale ressaltar que eu tive o prazer de conhecer a Natasha, ela me levou, inclusive, no local que ela trata os gatinhos. Verdade. Eu vou até fazer uma brincadeira com ela, que é a bate-caverna dela, ela esconde de todo mundo, ela não diz pra ninguém onde que é, né? E a questão do Aldenor também, como dono de clínica também, né? A preocupação que a gente que tem clínica, a doutora Adriana sabe disso, o Aldenor sabe disso também. A nossa preocupação é quando a gente recebe aquele paciente, que é notório, que é uma esporotricose, né? Como que a gente vai proceder? Os riscos que nós assumimos ao tratar um paciente desse, os riscos do ambiente, a importância da gente, mesmo que a gente tenha essa obrigação de tratar, mas a gente tem também a obrigação de informar a sociedade, né? Porque é uma questão que tem que ser dita. Uma questão de saúde pública. Saúde pública é obrigação única, né? do veterinário. Verdade. Né? Nós sabemos como fazer a questão da zoonose, e esporotricose é uma zoonose. Né? Então eu queria deixar uma pergunta aqui pro doutor Aldenor. Já teve algum caso na sua clínica que o senhor resgatou ou que recorda, onde houve algum problema até com um colega, que alguém se machucou pela falta de informação? Não que o colega não tivesse a competência, tá, gente? Isso eu preciso deixar bem claro, tá? Não é questão de competência, que muitas vezes a informação, a gente não recebe essa informação na graduação. E muitas das porque vezes o gato não tem uma lesão característica nem aparente, nenhuma, né, tá? Já vi caso da esporo tá só numa unhazinha. Só numa unha, é verdade. Ele não tem lesão nenhuma, tem só numa unha. Você tem um animal assim, né? Boa noite, gente. Queria agradecer aqui a oportunidade, Homero, que você está dando aqui para falar de um assunto tão importante quanto esse. Cumprimentar aqui meu professor. Bota professor de todo mundo. A doutora Adriana e a Natasha, e a minha esposa aqui também, né? A Joana Dark. Então, lá na clínica, hoje, mensalmente, nós estamos recebendo em média 10 animais com esporo. Já teve momento que teve mais. A Natasha, inclusive, leva sempre os animais dela lá. E assim, o que a gente tem que passar para a população é que o gato sempre é o vilão de tudo, né? E agora arrumaram mais um problema, mais uma culpa para botar nos gatos. E lá na minha clínica eu tenho uma veterinária que já no manuseio do animal e por não saber que ele estava com a esporo, acabou contraindo. Graças a Deus hoje ela já está curada, mas ama gato, né? E trata gato com continua amando os gatos, é uma excelente profissional. Maravilhosa, Amandinha. Mas por pouco ela não perde o dedo dela, porque
por não saber ainda da gravidade motivo, do problema. Né? Foi no início, né? Foi Sim. bem no início, então ela passou por uma situação muito difícil, eu acompanhei, né? E ela é uma excelente profissional. E sabe o que eu fico feliz, Aldeno? Que ela não deixou de ser gateira, né? Que ela continua tratando os gatos. Gatos. Vamos citar o nome da colega, eu acho que precisa ser citado, né? A Amandinha. A doutora, Amandinha, um beijo. Doutora Amanda. Doutora Amanda, um beijo. Não sei se a senhora está assistindo, mas olha aí, a senhora está sendo citada aqui. É uma querida, inclusive, excelente profissional. Uma vez eu perguntei, depois que passou isso, que ela estava se tratando, né? Eu falei, e aí, doutora, você vai continuar tratando de gato? Ela, eu amo gato. Olha aí. E eu vou continuar tratando É deles. engraçado, Adeudo, que o pessoal pergunta de mim e da Adriana, vocês já foram arranhados alguma vez? Vocês nunca pegaram esporotricose? E graças a Deus nós nunca pegamos esporotricose. E a gente lida diariamente com a esporotricose. Aquela coisa, tem que ter cuidado com o manejo, e o manejo é de extrema importância, e principalmente uma coisa pra gente, que é a contenção. Não é qualquer tipo de contenção na hora da coleta, na hora de aplicar a medicação, e é aí que entra o grande problema do tutor da medicação. Sim, essa é uma questão que vale muito ressaltar, né? A Natasha, como uma pessoa que trata muitos gatos, ela tem propriedade para falar isso. Eu falo mais de uma forma técnica como veterinário, né? Mas eu entendo e a dificuldade que é para fazer medicação em gato. No primeiro dia, às vezes, a gente até consegue, o tutor consegue de boa, né? Mas e quando vai passando? Porque uma vez que a gente sabe que o tratamento de esporo é algo longo, gente. Eu tenho paciente que está 1 ano tomando itraconazol. Qual que seria a tua se você pudesse dar uma dica, Natasha, se você pudesse dizer assim, qual que é a tua maior dificuldade na hora de você... Não é nem a questão do diagnóstico, eu sei que você sabe tratar muito bem essa questão, mas no prosseguir do tratamento, qual que seria a tua maior dificuldade? Boa noite a todos. De fato, eu busquei orientação, né, com a doutora Adriana. Sim. E isso tem que ficar bem claro, assim, eu sempre procurei orientação médica, nada é feito da minha cabeça. Nunca vou passar a medicação para ninguém, então assim, porque eu acho que isso é importante falar. A gente tem uma mania de saber a receita e achar que é uma receita de bolo. E aí todo mundo quer aplicar para todos os animais. Por isso existe uma resistência muito grande no tratamento de muitos gatos. Muita gente acha que curou porque a lesão fechou e para o tratamento. Isso é muito importante ressaltar, tá? Isso é muito importante ressaltar. A hora de parar. Desculpa te interromper, sim, Natasha. Mas é porque tem que falar. A hora de você parar o tratamento. E aí eu acho que, inclusive, é bom a gente ressaltar que também tem um engano aí quando as pessoas falam assim, mas volta. A esporotricose volta. Ela volta se ela não foi curada. E fechar a lesão não significa que o animal está curado. Boa. Né? Fechar a lesão não significa a cura do animal. Muito então a gente precisa acompanhar de fato. É um tratamento longo. Existem casos de animais que respondem muito bem. Eu já tive animais curados. Fechou a lesão com 45 dias. Com 90 dias a gente fez o exame, né? Fez a sorologia, deu negativo, ele estava curado. E até hoje ele está curado. Ele foi adotado. A nova adotante dele sabe da condição, que ele passou por esporotricose, que eu acho que você também é importante. Eu acho que eu conheço esse caso, hein? Eu conheço esse caso aí. Passou lá. É o Fred. Isso. Um gato lindo, por sinal. Então, assim, eu acho que também é importante pra gente, como, né, ativista ali, como protetor ali no meio, que acaba pegando, capturando e doando esses animais depois, não só os de esporo, mas enfim, falar todas as condições do animal, né, pra pessoa ficar ciente da situação. Ele não volta mais pra rua, esse animal só vai voltar a pegar esporotricose. Se ele voltar a frequentar a rua, então eu tenho essa preocupação dele ser doado para um lar telado, zero rota de fuga. Então a esporotricose ela não volta, ela volta quando não é curada. Porque vale a pena ressaltar que ter esporo não dá imunidade. Eu tive tristeza de passar por isso. Tratei a gata, a sorologia deu negativa, a gata fugiu, sumiu por 5 dias. Quando voltou toda machucada. Nossa. E aí teve esporo. 5 dias só? Voltou toda machucada, toda mordida. E a doutora já chegou desesperada. E aí nós limpamos as lesões e uma das lesões não fechou e ela voltou a ter esporo, porque era na região onde ela tinha sido contaminada. E é uma questão que eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, porque muitas vezes o tutor tem aquela impressão que meu gato está com esporo, é uma sentença de morte, né? Não é. Tem cura, a gente está vendo aqui alguns casos que a doutora Adriana tratou, né? Você vê que eram pacientes que estavam com lesões horríveis. O Baltazar, né? É meu, o laranjinha. Qual? Esse do meio aqui? Ele está em tratamento. Ele já está totalmente diferente da última foto.
O pretinho já foi para casa. Já está de alta clínica. E uma coisa importante, Homero, ressaltar, que existe, durante o tratamento, existem algumas fases. A cura micológica, e o que é a cura micológica? É as lesões cicatrizarem. Mas isso não quer dizer, como a Natasha falou, que o animal está curado. Sim. A gente ainda tem... Isso acaba prejudicando o tratamento, porque o tutor entende que o animal está curado, mas a cepa do fungo está lá. Sabemos que o gato ele pode estressar, baixar o sistema imunológico, e o que acontecer? Voltar. Né? Então, o que a gente tem utilizado como meio de parâmetro para a gente? O animal está sendo tratado, tem cura micológica? Ok, ainda continua o tratamento. Depois nós vamos fazer um exame sorológico, que a gente vai fazer a titulação da esporotricose. Ele deu negativo? Beleza. Aí a gente conduz a alta, a cura. E uma questão que eu gostaria de perguntar até para a deputada, que ela, se eu cometer a gafe de falar errado, me corrija, por favor. A senhora é presidente da comissão do direito animal, né? Desculpa até se eu falei errado. É exatamente isso. A gente tem comissões temáticas na Assembleia Legislativa e eu estou como presidente, criei essa comissão, que ela não existia, Comissão de Proteção aos Animais e Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, assim, nós estamos abertos a sugestões, nós trabalhamos a conscientização, inclusive é uma lei de minha autoria aqui em julho agora, é o mês de prevenção contra as zoonoses, então a gente vai abordar muito a esporotricose, né, mês que vem, e a gente sempre está informando e tentando auxiliar a iniciativa privada, poder público, para poder melhorar a vida dos nossos bichinhos, né? E vale ressaltar que o Conselho, eu também sou membro da Comissão de Bem-Estar Animal do CRMV Amazonas, né? E o ano passado a gente passou o ano todinho, né? Quase fazendo palestras, orientando nas faculdades, orientando em vários locais, cursos, né? fazendo cursos, vários cursos. E esse ano também a gente está junto para fazer isso, para levar a divulgação até no interior do estado, porque eu acho que precisa, né, deputada? A gente precisa chegar no interior com os colegas, com orientação, com curso nas faculdades, porque às vezes eu falo assim pro Otto, nossa, já chega de falar da esporte. Mas não tem como, nessa doença só avança. Não tem como, né? Avança. Aí hoje meu telefone não parou, inclusive colegas de São Paulo que me viram no congresso pedindo orientação. Então não é só aqui que falta informação, é em todo o Brasil. E assim, a nossa casuística é muito grande. Eu não faço pesquisa, tem muita gente fazendo pesquisa lá dentro da clínica, mas a nossa casuística, amanhã minha agenda está lotada de esporotricose. Inclusive, é importante falar que a gente teve a ideia na reunião preparatória do podcast de a gente poder fazer um material. Olha o spoiler, hein, gente? Isso é um spoiler, hein? Isso é um spoiler. Educativo com os melhores aqui, para a gente ensinar o colega veterinário que queira se aprofundar, as prefeituras do interior. Eu estou tentando uma parceria, de repente, ali via SEDUC, para a gente usar os treinamentos da SEDUC para chamar os profissionais de saúde, médico veterinário e todo mundo. Enfermeiro. E é excelente, Joana, e é excelente, porque do público que mais atingido são as crianças. Sim. Eu já tive casos no laboratório de a gente receber crianças que foram lesionadas porque o gatinho arranhou, porque é comum, o que a gente faz? Coloca o gatinho no colo. É uma pelúcia para eles, né? Então, acho que você imagina, uma criança ser acometida com esporotricose vai passar por longos meses de tratamento. É muito sofrimento, né? E, infelizmente, é aquela situação da falta de conhecimento e de informação daquilo que está acontecendo. E que muitas vezes, tá, gente, vale ressaltar que essa obrigação, isso eu chamo a responsabilidade para a nossa classe. Também. Né? Total. Essa culpa nós carregamos. Eu acho que a culpa, em vez de ser dos gatos, é nossa, tá? Porque uma vez que a gente atende no nosso consultório um paciente que a gente está vendo e tem um diagnóstico positivo para esporo, nós temos a obrigação de orientar esse tutor, de dizer a forma dele tratar, né? Embora muitas vezes isso aí, viu, deputado, é uma coisa até que eu falo assim, bem constrangido, que muitas vezes o tutor fala assim, meu gato tá com esporo agora, eu vou eutanasiar ele. Não, gente, não é o caso, tá? A eutanásia, ela tem casos que vai ter que ser eutanasiado, sim, mas a maioria dos casos, não é isso, gente? Dá para ser tratado. Você vê a Natasha, por exemplo, hoje ela dá conta de 6 gatos que você trata, né? É bom, não, deixando claro que eu não sou, né, da área da saúde, mas
Esse caso da eutanásia eu acho importante a gente falar, porque muita gente já viu a ferida, acha que vai pegar e vai eutanasiar e vai resolver o problema. Eu nunca levei nenhum animal até hoje, né, nessa condição, por esporotricose, mas eu sou muito consciente de que se a orientação médica for, em último caso, fazer, ok. A eutanásia vai ser pela orientação do médico veterinário, não por uma decisão pra gente não querer ter o compromisso de cuidar, porque a gente também tem que falar dos animais domiciliados, os semi-domiciliados. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma gatinha que tá com esporotricose e a dona botou ela pra fora de casa, abandonou o seu animal, ou seja, porque ela não quer ter o trabalho dentro de casa, não quer tratar. Eu sei desse caso. E colocou na rua. Além de colocar na rua, que é uma crueldade com o animal, maus tratos, abandono. Isso, acho que a gente tem alguém aqui na mesa que tem tipo assim, know-how para falar sobre isso, né, deputada? Ainda tá colocando a questão desse caso que a Natasha trouxe, né, de um gato que estava com esporo e o tutor abandonou na rua, deixou na rua lá para quem quiser tratar. Como é que a gente pode fazer uma questão dessa? Como que é tratado? A gente denuncia? O que é que pode ser feito? Pode ser pego o animal, levar para a clínica para fazer? O que é a melhor coisa? Olha, eu sempre digo assim, né? As pessoas, elas querem achar um culpado e transferir uma responsabilidade para alguém. Eu sempre digo assim, quando a pessoa fala, tem um animal na rua, é culpa da deputada, é culpa do veterinário, é culpa da ONG, do protetor. Não, gente, o animal na rua, ele é culpa dos humanos que abandonaram. Esses são os verdadeiros culpados. Numa situação dessa, que um tutor, o gato é dele, aí ele sabe que ele estava esporotricose, ou não também, e ele abandona, tem que ser feita essa denúncia na delegacia do meio ambiente, porque ele tem responsabilidade por aquele animal. Só que é o que eu sempre falo, a gente tem as leis, a gente precisa executar. Muitas vezes a pessoa não quer denunciar, muitas vezes é o vizinho, a pessoa não quer se indispor. Só que os animais não falam, então a gente tem que falar por eles. Agora, óbvio, se a gente encontrou, como a gente encontra toda semana, um animal que está na rua, está precisando de ajuda, a gente vai fazer tudo que a gente puder dentro das nossas possibilidades para conseguir resgatar, ajudar, porém, não há lares para todos, né? Não tem uma Nárnia que a gente entre lá e coloque todos os animais e dê para resgatar por dia 100, 200 animais. Então, eu digo assim, a gente faz tudo que está dentro das nossas possibilidades, mas a gente precisa de mais ajuda, né? Seja com lar temporário, seja com uma adoção, porque os abrigos estão lotados e essa culpa não é uma culpa de uma pessoa. Inclusive, eu até quero falar, a gente tem a responsabilidade do poder público, mas nem adianta o poder público atuar se a pessoa continuar deixando o gatinho dela dar voltinha. Então, é um problema de todos, né? Isso é importantíssimo levantar. E assim, né... Eu vou chamar de Joana, tá? Porque fica muito formal e é até esquisito, né? Então, assim, Joana, eu vejo que... Eu acho que falta muito também da classe veterinária chamar essa responsabilidade para si, tentar uma aproximação do poder público, né? Até às vezes da gente se dispor, olha, gente, eu tenho propriedade para falar sobre isso aqui, eu estou disposto, como que a gente pode colaborar, né? Uma coisa que a Natasha falou sobre a questão da eutanásia, e isso é um ponto que eu gostaria de levantar, né? E o descarte desse corpo? Porque isso, para mim, é a coisa mais importante de falar. Não é só o animalzinho morrer, a gente largar não estou dizendo que eu já vi, tá, gente? É só para dar um exemplo. Então num lixo comum ou enterrar em casa. A cheia do exemplo, né? Porque as pessoas ficam me procurando ali para comentar. Tipo assim, eu tô com um animal, com uma lesão, eu tô... essa semana, um conhecido me mandou mensagem falando que o animal estava com esporo e que eles não iam poder tratar, e realmente o animal estava num estado bem avançado. E eu falei para ele, olha, as opções é tratamento ou eutanásia quando não tem quem vai domiciliar esse animal, porque é um animal que está vivendo solto. Me dispus a ajudar, enfim, levar caixa e tudo mais. E quando eu liguei para ele para saber, ele falou, olha, hoje de manhã o gatinho morreu, minha mãe foi ver, o gato morreu. Falei, e o que aconteceu com esse gato? Ela cavou um buraco no quintal e enterrou. No quintal dela. E ela tem outros animais. É uma realidade. E é uma realidade que acontece muito. Quando não é no quintal, quando não é descartado no igarapé, quando não é descartado no lixo para levar. Porque as pessoas não sabem. Isso é um problema, né? E até assim, viu, Joana, quando a gente
teve a ideia da live, né? Esses dias eu recebi algumas denúncias, inclusive, né, de alguns bairros que estão com muitos animais errantes, né? E praticamente eles diagnosticaram como esporo, né? Eu acho que é o bairro de São Jorge Teixeira, desculpa, e Centro. Eles falaram que tem muitos animais e que inclusive no centro, ali próximo ao Teatro Amazonas, já tinha animais que tinham morrido e estavam lá, né? Então eu penso, esses animais morreram, estão lá, o caminhão do lixo vai recolher, né? Isso é um problema que só aumenta e nos faz ter mais preocupação. Existe alguma coisa que poderia ser sugerida ou pudesse ser feito? Eu entendo que para a senhora é muito difícil você abrigar todo mundo, né? É humanamente impossível você atender todos os resgates que te pedem, né? Até por questão de equipe, né? Mas eu pergunto, tem algo que possa ser feito até para ajudar essa comunidade que está pedindo essa ajuda? Então, a solução, eu digo assim que a solução para tudo, ela passa pela castração. Sim. Então, assim, a gente tem uma resistência muito grande das pessoas não quererem castrar seus animais. E hoje eu tenho uma política pública implementada, que são os castramóveis. São 3 unidades móveis que percorrem o interior e aqui em Manaus. Só para vocês terem ideia, fomos nós que levamos pela primeira vez ações de castração para muitos municípios do interior, que nunca tinha existido. Ou seja, uma questão que é de saúde pública e não acontece. O que a gente consegue fazer? A gente consegue ofertar a castração para esses animais, dependendo de cada caso ali, chamar para responsabilidade Centro de Controle de Zoonoses, né? Porque aqui a gente precisa falar sem culpabilizar. A esporotricose nós só vamos vencer quando nós unirmos, dermos as mãos e a gente puder francamente mostrar os problemas e encontrar essas soluções. Então, assim, a questão da castração, por exemplo, se a pessoa ela tá ali, ela se dispõe a ficar com o animal, já é 80% da resolução do problema. Porque tem que ter um lar também para poder fazer o tratamento, né? Então, assim, o restante eu sempre digo, eu corro atrás, eu vou, até você, quantas vezes, Romero, que eu peguei um cachorro com problema de pele mesmo, mano, me ajuda aqui, então a gente vai fazendo essa corrente do bem, mas a gente precisa da ajuda das pessoas, porque sozinho não tem como. Muito embora a gente esteja construindo algumas políticas públicas, coisas que a gente não dá para antecipar aqui, mas que é importante que vão acontecer, que a gente precisa fazer a nossa parte. Tem uma coisa que eu queria deixar claro, a maioria dos meus pacientes são machos não castrados. Aquela história de, castra só a fêmea. Hoje, a maioria dos meus pacientes, né, são machos não castrados. Por quê? Porque ficam rodando o bairro todinho, se contaminando, brigando. Então eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Uma última pergunta polêmica aqui, antes da gente encerrar esse bloco. Paciente positivo com esporo, a gente castra? Olha, na minha opinião, sim. Só tem que ter estrutura. Se eu tenho uma fêmea que está na rua, eu peguei essa fêmea hoje, ela está com lesão. Eu tenho que ter um centro cirúrgico preparado para castrar essa Tudo gata. exclusivo. Porque senão, eu tenho um gato com esporo, eu vou ter 6, 7, porque ela vai parir, não é verdade? A gente não passa por isso. Eu tive uma cliente que disse, não, vou deixar ela parir. Eu falei, vamos castrar, ela cruzou agora. Não, tadinha. Agora tá chorando porque tem uma ninhada todinha, porque a mãe corta o umbigo, ela amamenta, ela limpa. A chance desse bebê, não, vai nascer, eu vou criar na mamadeira. Gente, isso não existe. A gente sabe que isso não dá certo. E eu queria fazer aqui uma parte, né? Eu conheci a clínica da doutora Adriana, fui lá pessoalmente e assim, eu achei impressionante que ela tem o consultório para atender os gatos que não tem esporo, e tem o consultório, tem a internação, tem o centro cirúrgico, tem tudo separado para os animais que estão acometidos da esporotricose. Esse manejo, mais do que tudo também, é o manejo, né? Faz uma enorme diferença. Não passar a esporotricose para frente. Eu acho que hoje ressaltar. O veterinário amazonense tá aqui o vídeo tá passando aqui, ó. Isso. Eu queria aproveitar, doutora, aproveitando aqui a fala da Joana, na questão do seguinte, às vezes o médico, por não saber como tratar e por ter aquele medo de encaminhar para outro colega, acaba prejudicando a zoonose, aumentando, porque não vai tratar de fato, e assim,
eu, falando agora como proprietário de clínica veterinária, a gente encaminha lá para você e assim, a gente tem que botar na cabeça dos nossos colegas veterinários para que eles façam o mesmo, porque a gente não é humanamente impossível um médico veterinário também saber de tudo, tratar de tudo. E se não tiver um centro cirúrgico só para esporo, uma internação só para esporo, um consultório só para esporo, o animal que for lá na minha clínica, isso é ele vai importantíssimo, ser contaminado porque não isso é muito importante, Dono, porque o que acontece? A maioria das clínicas atende uma variedade de animais, né, vários animais com problemas diferentes, com patologias diferentes, né? E não ter um lugar específico para tratar esporotricose, como é o caso da clínica da Adriana, fica bem difícil. É um pouco mais complicado. Olha, gente, Olha, a esporotricose, quando ela chegou na minha vida... Casei com a esporotricose. Chegou e ficou, né? Casei com a esporotricose, gente, né? assim, eu comecei a tratar os primeiros casos e os tutores choravam. Eu vou ter que matar meu gato. Não, senhora, não. Eu não me formei pra matar gato, entendeu? Então é claro que eu só tinha um consultório. Então, assim, tinha um atendimento cat friendly. Aí põe o tapetinho. Chegava gato com suspeita de esporo, tira o tapete. Gente, eu disse, vamos dividir isso aqui no meio. Vamos fazer tudo separado, 2 balanças. Demorou quase um ano para me adequar a isso, mas é uma realidade que não vai sumir. Então nós temos que ter outras clínicas preparadas. Sim. Agora é manejo. Outro dia chegou um gato lá que já tinha ido em 3 clínicas e ninguém conseguia coletar, porque ele era arisco e estava com uma lesão. Chamei o Otto, falei pra tutora, a senhora fica sentadinha, eu tava na bolsinha, eu abri, ele botou a cabeça pra fora, eu fechei o zíper, ficava, né? Sim. Peguei o churo ali, o churu, não sei como quiser chamar, ele lambia e com ódio, o Otto lá coletando, só com a cabecinha pra fora do zíper aqui, peguei a luva de proteção, botei pra dentro, pronto, ninguém se machucou e fizemos a coleta. Exatamente. Então assim, é manejo, a palavra para esporotricose é manejo, boa vontade tem que amar o que faz. Mas assim, todo veterinário pode se capacitar porque nós vamos precisar. Vamos precisar cada vez mais. E eu estou sempre aberta. Vários colegas me ligam. Isso né? Inclusive eu, várias vezes tiro dúvida com a doutora Adriana. Eu não deixo. Antes de vir, estava respondendo colegas do interior, estava respondendo uma colega de São Paulo. Doutora, faço mentoria, atendo das clínicas de colega. Nós temos outras clínicas que atendem, que estão começando, e eu fico feliz por isso. Porque assim, tem que tratar o paciente com dignidade. Eu tratei um gato que mexeu muito comigo. O rapaz chegou lá extremamente abalado emocionalmente. Quando eu comecei a examinar o gato, pesei o gato, pedi para ele levar um paninho, ele começou a chorar, porque ele não tinha sido tratado assim. Quer dizer, é o animal dele. Ai, mas ele errou e deixou o gato sair. Esquece isso, é teu paciente. Não busca um culpado, né? Vamos buscar a solução para o problema. A minha consulta demora tanto, porque eu ensino até como é que lava a caixa. Essa caixa tem que estar limpa. Quando chega, isso aqui é cesárea. Chegou na segunda consulta com a caixa de transporte, você não lavou a caixa. Infecção bacteriana secundária. Gato com esporo, ele tem muita infecção bacteriana secundária. Higiene. Gato é um bicho limpo, gente. Isso é importante ressaltar. Isso é muito importante ressaltar. E tem uma questão também, né, Adriana, que a gente sempre conversa, né? Essa questão que até o Aldenor levantou a bola. A gente precisa parar com essa história de meu paciente, eu não encaminho. Eu acho que é tão legal quando você faz um tratamento com... paciente eu não mando pra ti? Sim, E é nosso paciente, né? Gente, até hoje a gente eu não atendo cardiologia, eu não atendo oftalmologia, eu não atendo ortopedia, eu encaminho. E eu fico muito feliz, o colega me dá um feedback. E todo colega que me encaminha, eu ligo. Porque assim, eu ganho com isso. Quando eu encaminho, eu não perco. Sabe por quê? Porque o meu paciente continua vivo. É salvar o paciente. Eu estou salvando ele, ele vai voltar. Que é a prioridade. É a prioridade. Eu posso fazer um pedido seria possível a gente, de repente, tentar uma questão até para levar esse tipo de informação de forma mais direta para o interior, de repente, com uma hora que a senhora for fazer um projeto desse de castração, a gente tentar levar algumas, nem que seja vídeos gravados para expor, porque eu acho que essa informação não chega lá. Se em Manaus, que a gente tem esse monte de colega veterinário, se a gente tem esse monte de informação, tem essa dificuldade, eu fico imaginando no interior. A ideia que foi uma construção aqui nossa, né? É a gente realmente fazer uma mentoria, um curso rápido, direto, para poder fornecer esses profissionais. E aí não é só o veterinário, os profissionais. É profissional da saúde, professor tem que saber também. Todo mundo tem que saber
para que a gente possa disseminar o conhecimento. O conhecimento, quando ele é compartilhado, isso é muito válido, né? Então, assim, eu já fiz a lei, a gente já tem a legislação, todo dia estamos lutando para a lei ser cumprida, mas fazemos campanhas pontuais de conscientização, que é o que a gente consegue fazer, mas agora a gente vai para um outro patamar, que é justamente formar esses multiplicadores da informação. Isso é importante. Treinar pessoas para treinar pessoas. Exatamente. E assim, eu acho que é muito válido a gente deixar aqui, se o doutor Otto me permite, a doutora Adriana, a gente deixar a nossa porta aberta para os colegas. Sempre, né? sempre. Eu mesmo costumo dizer que eu sou um cara que eu não tenho problema de receber uma ligação do colega e tentar ajudar no que eu puder. Né? Mas tem coisas que realmente a gente vai dizer, olha, encaminha porque... A Adriana tem o mesmo problema que eu, se é que a gente pode chamar de problema, na verdade acaba se tornando um problema porque a gente recebe no nosso celular trilhões de fotos de animais com lesão. Né? Quando eu recebo a foto, Otton, isso aqui é esporotricose, até que se prove ao contrário. Sim. Porque no cenário que a gente está hoje, tudo e qualquer coisa pode ser esporotricose no que diz respeito aos gatos, gente. Isso é importante. Né? Então não subestimar, eu acho que a grande palavra é essa, não subestimar as lesões que os animais porque são não existe mais um padrão, né? Não existe mais um padrão. E aí, Homero e doutores, assim, pedindo licença, eu acho que o tratamento da esporotricose, a importância dos médicos veterinários é indispensável, mas é bom a gente conscientizar os tutores. Sim, porque o tutor é de extrema importância. 70% do sucesso do tratamento é a responsabilidade e o compromisso do tutor. Né? Porque o médico ele orienta, ele vai acompanhar esse paciente, mas é no dia a dia é a gente que vai estar ali com esse animal. Isso. Então, assim, além do cuidado com a gente, porque eu recebo mensagem, só eu semana passada encaminhei e compartilhei com a doutora Adriana 2 pessoas para procurar o Tropical, o Alfredo da Mata, porque nem elas sabiam que estavam com esporotricose. Né? Então, assim, vai ficando com o animal. Eu acho que hoje a esporotricose chegou para ficar, como foi dito. Né? Não vai mais acabar isso, a gente vai conviver com a esporotricose. A gente vai aprender a tratar, né? Vai aprender como manusear. Né? Hoje a gente tem que entender que o gato não dá mais voltinha, que gato, para ter uma vida saudável, ele tem que estar dentro de casa, ele tem que ter casa telada. Castrado. Assim como as pessoas têm dificuldade de castrar, resistência para castrar, tem a resistência do telar. Porque falam, eu não vou manter um animal preso dentro de casa. Você está dando qualidade de vida para ele, porque um gato na rua, o tempo de vida dele é curto, é 3 anos no máximo. O gato dentro essa informação é interessante, eu desconhecia essa informação. E uma pergunta que eu tenho a fazer. O gato vive 15 anos dentro de casa, 20 anos. O gato urbano, quando a gente tira muitas vezes esse animalzinho da rua, a gente tem aquela ideia assim, pô, gato gosta de andar. A gente pode considerar maus tratos, deixar esse animal domiciliado? Com certeza não. É exatamente o que a Natasha falou. Animal seguro é animal dentro de casa. Óbvio, os cães, você sai com o seu animal, com a coleira, com a guia, leva para passear, cria uma rotina. Só que, de fato, os gatos não têm essa necessidade. O que você tem que fazer é o enriquecimento ambiental de onde está esse felino, né? Então, assim, você vai colocar lá o arranhador, você vai colocar, se você puder, prateleiras para ele pular, para ele poder desenvolver o que está na natureza dele de gato, mas ele não tem que ir para a rua. E outra coisa, enriquecimento ambiental não precisa ser chique. Eu tenho uma cliente que ela fez um castelo, a filha dela queria um castelo pro gato. E aí, o castelo de milhões, aqueles, né? O que ela fez? Ela começou a catar papelão. Gente, ela fez um castelo do chão ao teto, todo rosa pink, comprou paninho, decorou. A coisa mais linda, eu disse, mulher, põe isso pra vender, porque tu vai ganhar dinheiro. Todo de papelão. E tem coisa que gato gosta mais do que caixa de papelão? É igual criança, né? A gente compra coisa cara. Eu comprei uma casinha. E pra quebrar o gelo. A criança quer a caixa de brincar na caixa de papelão. Eu tenho um depoimento desse, né? No meu primeiro gato, que na verdade Ele é gateiro novo. Ele já tá adotando o terceiro, que eu tô sabendo. Já entrou pra máfia. A culpa não é minha, não, viu? A culpa não é E minha, nem não. é do gato. Não, eu não queria preso, eu queria só um. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tive essa experiência. Meu primeiro gato, inclusive era paciente da doutora Adriana, que eu não trato meus animais, né? Eu comprei uma casinha que eu brincava, que era o triplex dele lá, 3 andares, a coisa. Ele nunca brincou. Ele gosta Ele de nunca bolinha entrou de naquela papel, casa. bolinha de papel. Agora,
caixa de papelão, eu comprava eu chegava com uma sacola de mercado, quando eu ia procurar ele estava dentro da sacola se divertindo. Então essa informação é algo que é importante dizer, essa questão do enriquecimento ambiental, às vezes não é nem questão de gastar, é você entender a dinâmica do seu animal, né? Você entender como que você pode facilitar para ele, causar bem-estar para ele. E uma coisa que a gente já até começou a falar, mas eu acho que até pelo tempo, para não ficar muito longo, é tratamento. Vamos lá, doutora Adriana, vamos falar sobre tratamento, porque inclusive eu recebi algumas informações de que tem alguns tutores que estão tendo dificuldade de receber essas medicações, né? Estão tendo dificuldade. E assim, gente, quando a gente levanta um tema, a intenção não é a gente bater em alguém, bater em alguma instituição, ocupar. Não, a nossa intenção muitas vezes é levantar o tema para que essas autoridades elas possam verificar onde que está o gargalo, né? E às vezes até perguntar o que é que pode ser feito, qual medicação que pode substituir, o que é que a gente pode facilitar, né? E entender que muitas vezes o tratamento da esporo não é só o antifúngico. Verdade. Tem várias questões, porque principalmente a gente sabe da sensibilidade hepática que os felinos têm, né? Então, assim, aproveitando esse tema, eu queria discutir sobre essa questão de tratamento, a viabilidade, aproveitando a Joana com seu projeto de lei que ela botou aí, foi aprovado e já está em vigor. Qual que seria a forma da gente tentar viabilizar certas informações para o tutor? Onde que a gente conseguiria garantir que aquele tutor, desculpa o termo, eu não sei qual seria o termo melhor de falar, aquele tutor baixa renda, né? Tivesse acessibilidade, isso, né? Tivesse mais acessibilidade, né? Tá. Vamos lá. Tratamento de esporotricose. O que é que preciso dizer? Que não é receita de bolo, tá? Porque o gato, quando ele chega na consulta, qual é o perfil dos meus pacientes? Geralmente é um gato que estava ali na porta, a pessoa resgatou. Esse gato, ele tem sarna, ele tem piolho, ele tem ácaro, ele tem gengivite, ele tá gripado, né? Tem complexo respiratório, ele tem um combo. Então não é tratar a esporotricose, porque não é a esporotricose que entrou no meu consultório, é um gato. Então eu vejo que falta muito isso. Outra coisa, esporotricose dói, esse gato tá ali, ele não come, ele tá encolhido. Por quê? Porque ele tá com dor, tá? Ele não come porque ele tem dor. Outra coisa, esporotricose tem muita infecção bacteriana secundária. Então dizer que tratamento de esporotricose, quando eu vejo alguns grupos de tutores e de protetores, né? Dá o antifúngico tal. Gente, não é. Subdose de antifúngico. Antifúngico de péssimas qualidades, tá? Alguns genéricos muito ruins. A senhora não usa humano? Uso. Eu uso o itraconazol de uso humano, eu uso medicamento de uso humano antifúngico. Outra coisa, não é só um tipo de antifúngico que a gente usa. A gente associa, às vezes associo 3, 4 medicações. Poxa, a senhora tem um índice de cura muito grande. Gente, o meu gato, meu paciente, ele não toma só o antifúngico. Às vezes ele toma 3 antifúngicos, mas sempre com um protetor hepático específico para gato, né? A gente manda manipular. Muitas das vezes esse animal tem que usar injetável, antibiótico anti-inflamatório, de acordo com o gato. Esse gato está desidratado, ele tem que fazer uma fluidoterapia. Né? Entendeu? Muitas das vezes chegou um gato para mim, ele não estava comendo. Não era esporo, não, era o dente infeccionado. Então eu tenho que examinar meu paciente, senão ele vai morrer. Aí a pessoa pensa que o gato morreu por conta de esporo. A senhora abre a boca do gato, eu abro. Né? Eu abro, eu examino. Ponho minha luva, me ponho meu óculos, eu me paramento e eu examino esse gato. Então, assim, a gente tem que parar com essa história ponta, né, doutora? Da de estar cabeça ao rabo, passando, né? um passando a receita pro outro, né? Pega um gato de 5 quilos, tu manda a mesma dose de medicamento que um gato de 2 quilos. Isso é importante falar. Resistência, vai criando resistência. Muitas vezes o tutor ele pode até saber o nome da medicação, porque ele joga no viu, Google lá também, gente. Inclusive, eu queria até, não é uma denúncia, gente, mas é fazer uma solicitação das pessoas que esses grupos que tem muitas vezes em WhatsApp, em Facebook, que muitas vezes tem pessoas, tem tutores que estão botando, dá isso aqui, dá aquilo ali. É importante salientar que a subdose dificulta o tratamento. Muito. E muitas vezes a gente nem consegue às vezes reverter, porque o paciente já chega fazendo subdose há tanto tempo que já chega debilitado. E aí, Homero, aproveitar que tá passando ali as imagens, por exemplo, eu tô tratando de 6, né?
cada um tem uma medicação. Não é a mesma receita, não. Sim. A doutora Adriana está acompanhando os 6. Todos eles fizeram exames de citologia. Uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar a respeito, porque a gente sabe que também tem muita gente de bom coração que vê esses animais na rua e querem acolher e querem ajudar. Mas é importante a gente falar que não dá para tratar 6 animais de esporotricose juntos. Soltos, porque tá todo mundo com esporotricose, então eles vão ficar juntos. Olha a estrutura que ela... Então, assim, tem que manter separado. Muito legal a sua estrutura. Eu tive o prazer de conhecer lá e Tudo fiquei limpo, impressionado, né? tudo muito limpo. E outra coisa, tá, gente? Qualidade. Vale ressaltar que quando esses pacientes tiverem alta, essas gaiolas vão ser descartadas. Todas descartadas. Isso não é uma vai coisa reaproveitar. importante falar, porque tem gente que fala assim, dá para reaproveitar para o outro que está com esporotricose? Não, essa gaiola foi feita para eles, para esse paciente específico, e depois tem que ser descartada. Não dá para reaproveitar. É madeira, Nada, né? É o ideal, não é, Não mas é. é o que dá para fazer. É o que dá pra tá? fazer, exatamente. Então, assim, eu parabenizo a Natasha pelo trabalho, pelas tabelas. Eu sei que ela é uma pessoa muito organizada e cada um tem um protocolo diferente do outro, tá? E outra coisa. Tu teve a orientação de alguém pra assim, porque isso aí é um projeto, né? Ficou muito legal. Você tirou da tua cabeça, falou, olha aí, ó, patentia. Na verdade, que vamos patentear isso aí. Foi a necessidade. Eu peguei 2 casos, que é a mãezinha, que continua, inclusive, ela tá há 8 meses, ela fez lesão com 45 dias. Mas ela continua positivando. Essa informação é importantíssima, Natasha. Semana de Não tem lesão, não é isso, doutor Otto? Isso. Lesão fechada, Mas mas positivo, continua dando positivo. E segue o tratamento. Segue continua o tratamento. seguindo o tratamento. E assim, essa história eu conheço um pouco, porque a Natasha já conversou comigo no privado sobre isso. É uma paciente que faz acompanhamentos de rotina, faz exames de rotina, Veja vê como como é todos que tá a estão bem, função bem hepática gordinho, não deles. tem ninguém magro aí, ninguém caquético, né? Ninguém. Por quê? Porque estão sendo bem acompanhados. Eu posso dizer que, brincadeiras à parte, se eu morresse hoje e eu fosse nascer gato, eu queria ser adotado pela Natasha. Só para ficar claro que eu ia ter conforto e comida de graça. E, então... Homero, é importante também entender, como já foi dito aqui, qualquer mamífero pode ser acometido. E já temos vários casos. Eu lembro que o meu primeiro Já é muito caso que espécie, eu dei, né, doutor? Já é muito primeiro espécie caso que eu hoje. dei num cão, ele saiu para passear. Aí, gente, gato, cachorro no mesmo ambiente, o que vai acontecer? Briga. Aí o gato vai logo azunhar, né? Vai dar aquela patada. E uma coisa, a lesão do cão é totalmente diferente da lesão do gato. Informação importantíssima. Tá? E a gente não tem nenhuma foto aqui do Não temos. de cachorro. Então a lesão é diferente, ela começa a cicatrizar. Na verdade, a lesão da esporotricose, quando ela é pequenininha, ela cicatriza falsamente. Ela cria um tecido cicatricial por ali, mas ele não melhora. Ele fica todo o tempo com aquela casquinha pronta. Quando a gente vai brincar de mexer, que a gente tira, tá lá a lesão friável por baixo. É e muito o cão é a confundido, mesma, né? muito. Confundido com E sarno. com sarno. É a mesma Ah, coisa é o cão. demodésica. O cão Eu não não trato aparece cachorro, uma né? lesão tão projetada como aparece no gato. Isso Então, é importante. muito cuidado também. Essas informações, gente, é assim, às vezes vocês estão vendo que eu estou olhando para lá porque tem uma tempo, turma né? ali que está me controlando. Porque se até deixar a nós gente juntos, passa a né, noite inteira passa, nós conversando. estamos falando. E quando a gente deu a ideia da live, eu não sabia, de fato, eu não tinha noção de que a gente teria tanto assunto para Nossa, conversar. e se for falar, tem que falar de Né? ambiente, tem que falar da questão médica. Eu participei de uma reunião com os médicos e um médico falou assim Conheço uma coisa. imagens de Ele pessoas falou bem que- assim pra mim, Joana. Eu estou enxugando Como é gelo que é? enquanto a medicina veterinária não fizer a parte dela. Ele falou. E Isso é é verdade. interessante, isso é porque importante. ele falou que os números lá no tropical aumentam. Por quê? Porque nós temos que controlar os gatos. Eu não sei se a gente tem a informação atualizada aqui, mas eu recebi um boletim que até o mês de maio tinham 1.522 Foi, casos De humanos. em humanos, tá? Humanos. E assim, tá? Isso agora para os colegas veterinários é importantíssimo. Se vocês receberam um animal que tem esporo, notifica. Eu vou botar, vou deixar disponível. É lei, é né? obrigatório. Eu É lei. notifico É importante todos os falar meus que é uma casos. lei de minha autoria também. A gente colocou essa legislação justamente para
poder ter números, porque se a gente não tem números, a gente não consegue construir política pública, a gente não consegue convencer o poder público. Tem que ter dados, né? Mas Tem que ter dados. O Conselho de Medicina disponibilizou, Disponibilizou um formulário, uma plataforma. Isso é O muito CCZ legal também tem falar. formulário. É muito fácil, gente. No celular eu notifico meus pacientes. Exatamente. Será que a gente consegue botar aqui só o link? E agora uma coisa eu vou dizer pra vocês, esses números de gato são muito subnotificados. O que Demais, acontece? sim. Chega um senhor no meu consultório com um gato, aí ele fala pra mim, eu tenho 6 em casa. Eu não posso notificar os 5 que não foram lá. Eu notifico aquele paciente, o que ele faz? Ele pega a receita e faz em todo mundo, gente. Então é subnotificado. Então agora eu já pergunto, se eu tenho quantos gatos? Aí eles ficam meio assim, não, pode dizer quantos tem lesão? Bora lá, porque eu preciso notificar. E aí, aproveitando isso, enquanto a gente estava falando sobre o tratamento e dificuldade de pegar medicação, é importante falar que muitas vezes também tem a questão dos tutores que vão lá sem exame, que vão lá e querem pegar para mais de um gato. E aí realmente não tem como a gente pode reclamar da falha, né, porque a gente sabe que o poder público não está conseguindo, né, dar conta da demanda toda, mas a gente tem que conscientizar os tutores a fazer a coisa certa. Né? Se você tem 2 animais em casa, esse caso aí é ela tinha 2 gatinhos em casa, ela levou um para pegar medicação e não levou para o outro. E já o outro, porque um estava com uma lesão maior e o outro com uma lesão menor. Esse caso foi aquele da... Eu não sei nem se a gente pode falar, não sei se tem autorização. Pode. Essa senhora, ela tá grávida, inclusive, Ela tá né, gestante, de 8 meses, né? De 8 meses. Engraçado, e ela tinha 2 né? gatos. Olha a evolução da lesão. Tem como Mostra voltar? a Gente, desde o primeira começo. foto, por favor, que ela tava Olha, só um pontinho, Peraí, não é essa. eu vou mandar aqui para ela. Essa aqui já foi quando ela começou o tratamento. Isso, o que Ela já aconteceu? tratando. Ela tava com um gato que tava com lesão e tinha uma lesão pequena, que a Emily vai já colocar aí pra gente ver. E nem desconfiou que fosse esporotricose. Na conversa com ela, eu perguntei se ela tinha alguma coisa, porque ela disse que ela estava dando banho no gato. É importante falar, não dê banho no gato, não passe talco no gato. Me falaram que estava passando talco bala. Isso eu vou te interromper, Natasha, é porque quando chega nesse ponto, é muita área que eu trabalho. E assim, às vezes eu pego situações... Aqui, quando eu falo uma coisa dessa, gente, não é intenção de criticar um colega, nem de denegrir o trabalho dele. É só que as pessoas procurem entender que banho para gato saudável já é algo difícil. Você pegar um paciente que está acometido por essa patologia, que é algo que gera muita dor. As lesões são lesões que muitas vezes são ulceradas, né? Aquela lesão exposta, aberta. Além do incômodo, do desconforto que você vai gerar para o animal, o risco de você se contaminar. Então assim, gente, doutora Adriana, eu posso falar isso? Pode. Não dê banho em paciente com esporo. Nenhuma Não lesão, dê né? banho, Você gente. não sabe. Gato não nasceu pra tomar banho, gente. Eu nunca passei banho com um gato, né? Quando eu pego uns casos assim, aí eu digo, eu vou passar pro Homero, porque ele sabe que eu sou contra banho. Né? Raras verdade. exceções, né, Homero? Assim, Exato, que a gente, exato. um gato domiciliado, com uma dermatofitose, que mora em um apartamento, tudo bem, né? Porque o banho vai estressar, o gato vai ao bisturi por estresse. Nem todo mundo sabe manejar. Nem todo mundo sabe manejar. O manejo Agora, é mais importante. o gato com uma lesão, você passar shampoo 2 banhos por semana, como eu já peguei receita, e esse gato arranhar o tutor. E você, tutor, não dê banho no seu gato. Ele tá sujo, tá com lesão. Eu digo uma coisa, esporotricose se cura de dentro para fora. Não passe pomada, não faça curativo e não dê banho. Por que eu não posso fazer curativo? Porque você vai gerar um monte de lixo ali com gás, com matadura e vai jogar no lixo comum, você vai contaminar o meio ambiente. Exatamente. Então essa informação é muito importante, que eu acho que hoje é a nossa maior preocupação, doutora Adriana, doutor Otto, é o quanto que a gente, disseminando às vezes informação errada, está contaminando o nosso ambiente. Gente, chegou um gato lá na clínica, ele tava com a pele toda queimada de andiroba, de copaíba, sei lá qual era dos dois, que eu sempre confundo, mas o gato tava com cheiro. Agora tu imagina, um ser limpo que já está com dor, tá doente, todo melado de óleo. E aí ele começou a se lamber e começou a vomitar compulsivamente. Não passe essas formulações, spray prato, spray rosto, todos esses spray, óleo queimado. Gente, as coisas mais absurdas. Tentem excluir a ideia do Dr. Google. Por favor, gente. Não passe Dr. nada no Google, gato. nesses casos, não é utilizável. Até porque, e eu falo isso assim, porque eu sou protetora de animais desde criancinha, inclusive desde que o Otto me conhece. Poxa, Otto vai porque te o chamar de Otto, velha. ele foi meu professor, mas o professor Otto, ele é amigo da minha mãe. Minha mãe é profissional da área da saúde, trabalho na saúde pública, inclusive, né? E então ele me viu crescer.
E assim, a gente precisa realmente me perdi aqui, né? Fui falar O banho do gato. a gente precisa realmente fazer essas práticas para que a gente possa não dar banho no gato. Eu como protetora, desde criança resgato cachorro, gato. E assim, a gente tem aquela síndrome do protetor de querer achar que a gente sabe de tudo. Verdade. Né? Eu já tive isso também, né? Isso aqui é uma erliquiose, vou dar Dox. Isso aqui não, gente, cada tratamento é individualizado, cada paciente é um paciente, cada animal é um animal. Às vezes a gente vai dar uma medicação sem o conhecimento e a gente vai estar condenando aquele animal a poder ter ali algum tipo de complicação. Então, realmente, procure médico veterinário, não vá no Google, não vá no YouTube, né? Não faça isso, porque no grupo dos colegas, a gente ama os animais. Então, a gente não pode jamais colocar a vida de um animalzinho em risco, que a gente não pode automedicar nem eles, nem a gente. E acontece tanto com o tutor como com o gato. O tutor chega lá passando um monte de coisa nele mesmo e não vai no médico e no gato também, né? E engraçado a gente falar isso porque hoje em dia, tanto a Adriana no atendimento dela clínico e tanto eu no atendimento de coleta de amostra, a primeira coisa que a gente faz, se eu for arranhado, se eu tenho lesão, tem algum machucado, então a gente já acaba fazendo uma anamnese não somente no animal, no tutor, na família do tutor. Alguém da sua família. E vale ressaltar que isso eu acompanhei um caso que a doutora Adriana um dia passou quase 40 minutos tentando marcar uma consulta para um cliente dela. Exatamente. Ele estava tão mal, que eu fiquei preocupada, deixei o gato. O gato não estava mal, quem estava mal era o tutor. E ele estava tomando antibiótico, diabético. Eu falei, senhor, isso aqui é esporotricose. Não, é que eu sou diabético, eu cortei a mão lá no quintal. A contaminação ambiental, ele jura pra mim que cortou a mão no quintal. Então, o veterinário fazendo saúde pública. Na verdade, que é a nossa competência. E aí eu consegui, junto ao grupo da FVS ali, que tem médico, tem enfermeiro, um pessoal muito bom de trabalhar, já atenderam prontamente. Ele depois mandou mensagem agradecendo. Aí ele já voltou pro retorno, né, com o gato. Eu falei, como é que o senhor tá? Ele, olha aí, tá começando a fechar. E a gente fica feliz com isso. Dizer que nós somos profissionais da área da saúde. Porque hoje o conceito da saúde única. E muito na Covid, quando os veterinários tiveram aquela prioridade para se vacinar, as pessoas foram criticar, dizendo que é absurdo, mas gente, nós veterinários somos profissionais da área da saúde. Linha de frente, né? Porque o veterinário, se o animal está doente, a pessoa da casa está doente. E o veterinário é responsável até pelo leite que você toma, né? Pela saúde do alimento que está na mesa. E como o doutor Renato falou, que ele é médico, dermatologista de referência, ele falou, eu vou estar enxugando gelo enquanto a medicina veterinária e o CCZ não fizer o papel dele. E quando a gente recebe um paciente no consultório, o tutor ele já vê com uma angústia tão grande que a gente tem que fazer o quê? Dar uma freada no tutor. Né? Muitas vezes a gente trabalha até com psicólogo. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender o outro caso. Assim, veterinário é multifunção. E muitas vezes, como a Adriana diz, às vezes o tutor adoece o animal. Sim. Né? A gente entende pelaquela situação de angústia, de querer, né, cuidar, de dar o melhor para ele, mas infelizmente tem que ter a consciência, como a Joana já falou. Né? Agora, será que a gente consegue responder pelo menos umas 2 ou 3 perguntas que estão? Eu sei que a gente já esgotou o tempo, mas vai cair, vai já cair. Mas é porque assim, será que eu queria pelo menos tentar responder algumas perguntas que mandaram? Não sei. Será que a gente consegue? Desculpa, Emily. Eu preciso. Vocês têm as perguntas aí? Eu acho que está no grupo. Você pode ler, Como realizar a limpeza do ambiente em que vive o animal durante o tratamento? É como eu falei, a boa, velha e barata água sanitária. Não inventem fórmula mágica, tá? Manter ambiente limpo. Gato é um animal limpo, que gosta de caixa de areia limpo, de ambiente limpo. E ressaltar, paciente está doente no ambiente, por mais que seja um quarto, gente, tenta manter ele numa estrutura menor, uma caixa. Não deixa o animal solto. Não deixa solto, porque assim, é humanamente impossível você limpar aquele ambiente 3 vezes ao dia. É verdade. Outra coisa, a gente precisa entender que prenda o animal. Tem sua rotina de trabalho. Eu já vi tutor
protetor que está com 6 animais soltos, um arranhando o outro, um comendo da mesma tigela do outro, isso não dá certo. E aí eu queria complementar essa questão da água sanitária, lembrar que a vassoura do ambiente, a pá de lixo do ambiente, o rodo, o pano é exclusivo daquele ambiente. Não passa em outros ambientes da casa. Isso, importante. Inclusive, eu vi um vídeo da Natasha que ela inclusive troca a sandália quando você vai nesse ambiente, pra não né? sair com a sandália quando você usa, eu vi que você mostrou pra mim que você usa touca, luva. Eu tenho uma sandália que eu uso dentro do ambiente. E a minha de casa, porque o ambiente que meus gatos estão não é dentro da minha casa, né? É um outro local. Então toda vez que eu vou pra lá, eu troco tudo pra entrar e troco tudo pra sair. A pá exclusiva de lá, tudo isso vai ser descartado depois. Pode ser uma neurose, mas a gente pega pelo cuidado. Não é uma neurose. Né? A gente pega pelo cuidado. Ó, pra vocês terem ideia, gente, eu acho que a doutora Adriana, que também tem pet em casa, eu acho que a Joana tem pet em casa, todos nós que trabalhamos na área. Fica mandando a boca de vamos, Natasha, ajeita um gatinho pro Aldenor aí. Mas já tem 2. Dorme agarrado. Eu achei uma pergunta interessante aqui, olha. Tô me perguntando, meu animal tem uma lesão, eu posso levar ele para fazer exame? Deve. Então, você viu que a resposta foi coletiva, né? Mas desde que ele tenha passado primeiro com o clínico tenha encaminhado, feito uma solicitação médica, porque quando chega comigo, eu sei que aquele animal está sendo acompanhado. Isso. Porque eu já peguei pacientes que eles quebram essa cadeia, exatamente, né? Então vão direto fazer exame. O simples fato de saber que o animal tem não é o suficiente. Não vai adiantar. Tem mais uma aí? Tem. Quanto tempo o fungo fica no ambiente? Gente, nós não sabemos responder essa pergunta ainda, tá? Então vamos ter cuidado. Principalmente se é um quintal com árvore, com galho, com resto de lixo, com entulho, não temos como saber. É um ser invisível que está ali, ele é oportunista. O ambiente, nosso clima é quente e úmido. Então não tem como saber quanto tempo fica. É um combo completo. Cabe mais uma? Cabe mais uma? Cabe? Então vai, vamos mais uma. Deixa eu ver aqui, que agora eu saí aqui, não tô acertando voltar. Ó, eu posso fazer um agradecimento? Me perguntaram se pode limpar com vinagre. Não, gente, não inventa a moda, gente. Vamos usar o que está na literatura. Não gasta seu dinheiro à toa, por favor. Eu posso só fazer um agradecimento, porque eu estou sendo cobrado isso. Pode fazer, tô sendo lembrado. Eu queria agradecer a Soberane Salgados. Soberana Confeitaria. Desculpa, Soberana Confeitaria, que nos proporcionou um coffee break, né? Um coffee break delicioso. Tá gostoso. Obrigado, hein? Olha, na próxima edição, se quiser manter. Antes de ficar aqui, eu já estava comendo. Tá certo. Queria agradecer também a distribuidora Prime, que nos proporcionou alguns dos como é que eu posso, dos suplementos que muitas vezes a gente prescreve, né, ração, né, então assim, queria agradecer a Prime Distribuidora. Queria agradecer também, eu não poderia deixar de fora a equipe que cuidou, que idealizou esse projeto comigo, né, que é a Bora Agência de Publicidade e Marketing, né, e que são as pessoas que cuidam do marketing da minha clínica. Esse monte de gente daqui atrás. Quem me dera. Não, aqui também tem alguns amigos que eu queria agradecer todos eles por terem desprendido do seu tempo para ver. É porque eu não sei se eu comentei com vocês, gente, mas essa aqui é a primeira do podcast. Fora a Joana, o Aldenor, que tem uma familiaridade, e a Adriana também agora, que tem uma familiaridade. A gente é Maria de primeira viagem. Isso. Gente, tem muita pergunta que não vai dar para responder, mas a gente responde aqui no grupo. A gente vai tentar, comprometer em fazer, nem que seja um vídeo para a gente postar no Instagram, respondendo todas as perguntas. Longas aqui, inclusive. Pô, Emily, agora já tá bugando a minha mente. O que é? O grupo privado. Sim, gente. Existe um grupo privado da live. Eu acho que o link está disponível aí. Isso, que lá vocês podem mandar as perguntas que a gente vai ver todas elas e vai responder uma a uma, tá? Queria agradecer também, esse é um agradecimento particular, a minha professora Genever, que ela foi minha professora na época. Eu não estou dizendo que a senhora é velha, tá, professora? Pelo contrário, é porque foi minha professora na graduação, me deu várias orientações e inclusive quando eu falei para ela dessa questão da live, ela me orientou com algumas sugestões de temas, alguns cuidados, né? Queria agradecer
a Joana como deputada, porque ela se dispôs do tempo dela, que a gente sabe que é difícil, é a correria, é muita coisa, é muita gente pedindo, é muita gente cobrando, é muita gente esperando por ela. A Natasha, que depois de um dia inteiro de trabalho, está aqui mostrando, podendo nos dar uma aula, eu posso dizer isso, dar uma aula de como a gente pode fazer em casa, né? O Aldenor, por ter saído das obrigações dele como empresário, como pai, que eu já acompanhei você e eu sei que você é um pai daqueles invejáveis, tá? Parabéns. Obrigado. E também você tem um hobby que eu tenho uma inveja branca. Eu vi que você gosta de carro antigo. Carro antigo, né? Não Se é carro um dia velho. puder, me convida para dar uma volta naquele seu Fusca, viu? Que eu achei lindo, parabéns. E quem mais, gente? Tem alguém que eu esqueci? Por favor. A doutora Adriana, O professor, eu não sei nem o que falar, porque foi uma pessoa que eu não... É verdade. Quando eu formei, ela sabe disso, quando eu tive a honra da minha primeira clínica ser próxima à clínica dela, e eu fui lá conversar com ela, até por uma questão cordial, né, de chegar num... É aquela história, quem chega se apresenta. Sim, eu fui lá e ela me recebeu de portas abertas, e até hoje a gente construiu uma amizade, né, de respeito, uma pessoa que compartilha de muitas questões comigo, assim, da questão da ética, da profissão, né, o professor Otto, que todas as vezes ele é inegável, não tem uma vez que eu ligue para ele e ele não me atenda, todas as vezes me atende, recebe os meus pacientes de forma rápida e, por incrível que pareça, em 30 minutos ele me manda o resultado. Verdade. Muito obrigado pela sua eficiência. Então, assim, gente, agradecer todo mundo, e faltou alguém, né? Primeiro, eu acho que foram todos. Faltou muitas coisas. Faltou. Mas eu quero também deixar um spoiler aqui, já que a Joana deixou eu vou deixar um spoiler aqui, ó. Vai sair um curso, tá? Para veterinários, de preferência os que vão se formar sobre esse tema. E principalmente, gente, manejo. Porque em conversas que eu tive com a Adriana, ela falou para mim que a maior dificuldade é o manejo. As pessoas precisam aprender a manejar esse paciente. Então, assim, vai sair um curso sobre isso, um curso com valor acessível, não é isso? A gente promete entregar isso, um valor acessível, para que todo mundo tenha essa percepção, né? E posso falar também que a gente vai tem alguns projetos com você já em andamento, de alguns vídeos que vai ser compartilhado. E assim, tá, gente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu conheço a Joana como pessoa há poucos meses, né? Mas já acompanho o trabalho dela da época da faculdade. E isso eu preciso ser humilde de dizer que no início eu era uma das pessoas, a prima dela sabe, que é muito amiga minha, que eu falava muito do trabalho dela de forma negativa, que eu não gostava. Mas a gente precisa reconhecer quando um ser humano muda e quando ele começa a olhar para uma causa, que é uma causa nobre, a gente cuidar daqueles que não têm voz, a gente dá dignidade àqueles que não tem ninguém para olhar por eles. Então a gente precisa ter essa empatia. E ela foi uma pessoa que me ensinou a admirar o trabalho dela. Parabéns, tá? Isso não é pompas nem nada, é uma realidade mesmo. Pessoas que me conhecem, eu acho que é a Natasha, que a gente conversa algumas vezes, eu já tive a oportunidade de dizer isso para ela, de dizer para o João, que é um grande amigo, João Sarmanho, que ele não veio, e eu tô chateado, viu, João? Tô chateado, você não veio, tá? Você tinha se comprometido que vinha, que eu precisava da sua experiência aqui como protetor, e você me deixou na mão, mas por uma boa causa. E é isso, gente. Queria agradecer todo mundo. Homero, só para encerrar, porque eu sei que tem muito tutor assistindo, a gente deixar que, em caso de suspeita, procurar o veterinário. Né? Em caso daquelas pessoas que não têm uma condição de levar, o CCZ é o local que você deve procurar para fazer com suspeita de esporotricose, para fazer exames. E aí, se puder, a gente pode até deixar o número, tem um número, porque faz o agendamento pelo CCZ. Tá? Então, quem quiser fazer o agendamento, quem quiser, que tiver com um animal suspeito na sua rua, ou até mesmo um animal que não está domiciliado, que ninguém vai tratar, entre em contato com o CCZ, porque esse é o órgão que tem a obrigação de ir lá na rua recolher esse animal, né? Agora, competência mesmo de fazer. Uma questão que eu queria, até aproveitando isso que você falou, esses tutores que não tem como levar o animal até o CCZ, o que é feito?
existe alguém que vai buscar? Não existe? Infelizmente Nem não. os animais de rua, infelizmente. os É uma coisa que a gente animais de rua é tem uma que... grande preocupação, É uma grande né? preocupação. Por exemplo, se eu tenho 3 animais ali na lixeira pública, a lixeira ali viciada no canto da minha rua, eu recebo isso todo dia, tá, gente? Pra quem eu ligo? Cadê o órgão equipado? Cadê carro? Cadê gatoeira? Cadê equipe? O certo, né? O Eu certo. digo assim, o certo. É que o órgão que é responsável pela zoonose, que é o Centro de Controle de Zoonoses, ele possa fazer isso nas suas respectivas prefeituras, né, municípios. Só que a gente sabe que no interior não tem CCZ em muitos, e a gente sabe que também o de Manaus não consegue atender essa demanda e deve atender, né? Não seria a hora gente tá aqui para passou da hora de descentralizar isso? Essa que é a ideia, né? Seria a gente Descentralizar. descentralizar essa questão, porque a esporotricose ela está em todos os bairros. E Manaus é muito grande, tem a zona rural, Pois é. enfim. A gente precisa que as outra pessoas se discussão que a gente conscientizem tem que sobre abrir. isso. A esporotricose é um tema muito profundo, realmente. Precisa ter curso para veterinário, precisa ter conscientização da sociedade, porque a gente vai ficar aqui 3 dias falando, é verdade. e a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos. Porque todo dia eu recebo essa mensagem. Foto. Meu café da manhã é só foto de gato na rua com esporo. E as pessoas perguntam, doutora, por favor, tá na porta da minha casa. Alguém tem que vir recolher. Eu, por exemplo, a gente tem dentro da comissão, e desde que eu estou na política, eu criei a equipe PET. Então, assim, diariamente a gente sempre está averiguando denúncia, dando suporte para a Delegacia de Meio Ambiente, verificando se a denúncia procede, a gente resgata os animais que a gente consegue dentro das nossas possibilidades, a gente ajuda todos os dias. A gente até faz isso também, a gente faz muitas vezes. Só que eu sempre deixo muito claro, a gente faz conforme a nossa possibilidade, porque não é a minha obrigação. A minha obrigação é criar política pública, propor leis e fiscalizar e cobrar. Mas a gente faz porque a gente ama. E a gente ama e quer ajudar os animais e quer ajudar as pessoas, né? Eu acho que no momento, na cidade de Manaus, né, Natasha, o que mais está agravando é a condição dos animais de rua, sem assistência. Os animais errantes, né? E vale ressaltar que esses animais morrem ali, é uma morte triste, longa, com miíase, com larva, né? Muita gente recebe muito. Então, assim, é muito triste. Tu imagina uma senhora que não tem caixa de transporte, que não tem carro e que o gato dela tá doente. Como é que essa senhora vai chegar ao CCZ para receber esse atendimento? E quanto tempo tá demorando esse atendimento agendado? Então, tudo isso tem que ser visto. Até lá tem a contaminação. Pois porque assim, se eu for marcar a consulta hoje, para daqui a 30 dias, meu gato já tá tomado de esporo, fica inviável o tratamento Joana, desse animal. Eu poderia te fazer um pedido em nome até por respeito às pessoas que chegaram comigo para falar? Seria possível você tentar intervir nessa questão do Jorge Teixeira, do centro, tentar ver alguma forma de ajudar essas pessoas aí? Eu sei que é um pedido até meio forçado, né? Meio maldoso, mas é porque... Assim, na verdade, o que é que dá pra gente fazer? Depois dá pra gente reunir e ver um plano de ação que não vai resolver o problema do bairro, mas que a gente pode amenizar. Né? Castração, eu sempre falo, mano, quem quiser castrar seu animal, só me procurar que a gente dá um jeito, a gente resolve, tem os castramóveis para isso. É importante falar, o Hospital Público Veterinário ele já está com a obra pronta. Nós vamos ter... Aí olha como são as coisas. As coisas vão acontecendo. Quando ele foi feito o projeto, não tinha a esporotricose como tem hoje. E a gente vai ter que fazer uma ampliação, uma adequação para atender isso, mas nós vamos atender também. Nossa. E aí agora a gente está nessa fase da implementação, né? Que é justamente colocar para funcionar. E a gente vai ter um olhar adequado lá para a questão da esporotricose. Outra denúncia que a gente tem é aquelas casas abandonadas ali do centro da cidade. A gente sabe que tem muitas casas abandonadas que estão lotadas de gatos. E esses gatos estão doentes. E assim, tem porões. Eu recebi uma informação hoje que eu fiquei até um pouco preocupado. De uma senhora que ela tem na casa dela 60 gatos. Meu Deus. Uma senhora. Até uma mais. senhora. Até mais ou menos. Até E assim, mais. não. O que me preocupou foi, você imagina essa senhora vem a óbito, o que você faz com esses gatos? Gente, lá no centro tem muito isso. Eu recebo muitos relatos. Eu de acho casas que as pessoas morreram até na época do Covid e ficou será os gatos na rua. não seria o caso mais uma questão de começarem a olhar com a necessidade de um psicólogo, né? Nesses casos do acumulador, porque eu sei, Joana, que isso é uma coisa que às vezes passa muito.
Vocês têm vocês que eu digo assim, o ativista da causa, ele tem muito aquele amor pelo animal e às vezes ele vai pegando, quando vê ele se tornou um acumulador. E essa é uma questão que precisa ser falada também. Aí já entra em outra dinâmica, né? Inclusive, Adriana, porque a pessoa precisa aceitar também. Não, é muito tem trabalho muito demorado e mais doente, que estão naquela situação. Não aceita, gente, vocês tema é outra. Se deixar, vou passar a noite inteira aqui. Mas então, é assim, muito conteúdo pro Vai. Vamos encerrar. Porque 2 horas eu acho que a Joana tem compromisso, a Adriana, o Otto. Eu gostaria de ficar, mas eles também. Mas a gente sabe que tá todo mundo cansado. É porque eu não tenho uma câmera aqui que eu queria mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Os bastidores. Tem como filmar vocês aí, não? Pra mostrar os bastidores da situação. Tem um monte de gente ali. Vai pros stories depois. Vai pros stories. Então, assim, gente, muito obrigado. Eu quero deixar aqui já um compromisso formado que a porta vai estar sempre aberta para vocês, vai ser sempre uma honra receber vocês, profissionais com gabarito de vocês, pessoas com o comprometimento que vocês têm com a causa animal, Adenor, Natasha, tá? E deixar muitas vezes assim, o pessoal da proteção tem aquela imagem de que o veterinário, ele é o vilão, né? Ele não quer atender. Gente, não é bem assim. A gente tá para atender, só que muitas vezes a gente não consegue atender naquele momento que você precisa. Eu já ouvi até isso aí, viu, Joana? Eu já ouvi até reclamações assim, porque a gente tenta o contato com a Joana, não consegue. Gente, não é verdade. Eu já fiz 2 pedidos para a equipe dela, fui atendido rápido, e não é porque eu conheço ela, porque isso foi antes de eu conhecer, tá? Então, assim, às vezes é humanamente possível ela dar conta de tudo. Assim como é humanamente possível a Adriana responder todas as mensagens na hora. Porque vocês pensam que não, mas a gente dorme e acorda com mensagem de tutor. Eu vou até fazer, que é até piada, que um dia eu mostrei até pro Vitor, que eu acordei, o meu bom dia foi uma foto de cocô. Normal. Eu me querendo. Como que eu. O que é isso aqui? O que é que eu falo disso aqui? Mas é sério, gente, acontece. Tá? A gente faz assim com piada, brincando, mas é que nós cansamos também. E a gente sabe da nossa obrigação, a gente está à disposição. Acredito que eu, o Dr. Otto, a doutora Adriana, estamos à disposição que a gente puder ajudar aí, Joana, nessa empreitada que vocês vão começar. Natasha, eu estou sempre disponível para te atender. Aldenor, eu deixo aqui também à disposição de você, o que eu puder ajudar. Né? Eu acredito que o Dr. Otto... Sim. Professor. Porque assim, é também uma coisa, não, o Dr. Otto, ele não é antigo, é que a gente começou a estudar tarde. É isso? Só para descontrair. Eu quero agradecer o convite, Homero, o pessoal me pergunta, tu fala de esporotricose de novo. Gente, não tenho um prazer de falar de esporotricose nenhuma. Nem eu, nem a Adriana. Só que a gente também não pode fugir disso e é sempre salutar a gente dar informação de maneira técnica e de maneira correta. Quando eu estou falando técnica, para os colegas veterinários que sempre a gente teve à disposição e de forma correta para o tutor. Então, que venham outras lives. Eu agradeço vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E só para deixar claro que todas as respostas vão estar no grupo e vai ser postado no Instagram. E daqui uns dias a gente apresenta o novo tema da próxima live. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite.